E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre, dar uma introdução sobre o processo de fundição, tá? Eu sou o professor Renato. Esse conteúdo faz parte da disciplina que a gente tem como nome Siderurgia e Fundição. Então, já tiveram outras aulas a respeito de siderurgia e agora a gente está passando para a parte de fundição, tá? Eu sou o Renato, eu trabalho como professor no Instituto Federal. E a gente, nesse canal, estamos passando aí vários conteúdos interativos a respeito desse universo da mecânica, da fabricação mecânica em si, tá bom? Então, se você gosta de mecânica, se você gosta desse conteúdo relacionado a processos de fabricação, eu convido que você se inscreva no canal para acompanhar as novas postagens e também que dê um curtir aí para colaborar com esse canal, tá bom? Então vamos lá para a nossa primeira aula de fundição. Bom, então a fundição, né, eu vou parar aqui já, porque tem uma foto bastante interessante. Ela vai partir do o conceito mais básico da fundição, é trabalhar com a conformação de um metal no estado líquido, né? Então, qual é a ideia? Eu venho com metal, qualquer que seja ele, no estado líquido, né, acima da temperatura de fusão, e faço um vazamento num molde, a gente ainda não tem ideia do que seja isso, mas é uma cavidade na qual eu vou preencher com metal no estado líquido e esse metal vai solidificar nessa cavidade, tá bom? A ideia é essa, então, a ideia rudimentar da fundição é trabalhar com a solidificação desse metal a partir do seu estado líquido, tá? Então, esse é o conceito básico, tá bom? A fundição pode ser utilizada na produção de peças complexas, mas pode gerar produtos com porosidades e vazios. Ao longo desse curso, né, dessa parte de fundição, a gente vai falar um pouco a respeito dos possíveis problemas, né, relacionados à fundição. Claro que talvez os mais conhecidos, né, e talvez os mais presentes, na verdade, sejam de fato a questão de poros e vazios, tá bom? Mas no momento oportuno a gente vai falar um pouquinho por que que isso acontece, como eu posso minimizar esse efeito de poros e vazios, né? Esse defeito no meu produto fundido. Ah, então, a fundição, né, eu tenho essa conceitualização que eu vou trabalhar com metal no estado líquido, esse metal vai ser vazado, abre aspas, despejado no molde que vai solidificar e vai dar origem a essa peça, tá? Como uma possível consequência eu ter a questão de porosidades e vazios presentes nesse material após solidificação, tá? Bom, já na deformação plástica, né, que exibe altas taxas de produção, eu tenho uma questão mais forte presente, que é o uso de equipamentos pesados e caros. Então, a fundição em si, eu preciso ter um forno, né, preciso ter um molde, mas preciso ter um meio de vazamento para esse molde, mas de uma maneira geral, a fundição é um processo barato comparativamente, por exemplo, aos processos de deformação plástica, na qual eu vou precisar de prensa, vou precisar de um ferramental caro, enfim, mas que acaba justificando na deformação plástica quando eu penso numa produção elevada, tá? Nos processos de consolidação, né, ou em outras palavras, soldagem, permite aí a montagem de peças complexas, mas os pontos de união exibem características distintas e não desejadas. Então, na soldagem, eu tenho uma questão muito marcante que na região da solda, do cordão de solda, né, é uma região metalurgicamente diferente da chapa em si, o que faz com que essa consolidação, essa montagem via soldagem, tenha aí esse grande problema na região do cordão de solda, mais especificamente na região adjacente ao cordão de solda, conhecido como zona afetada pelo calor. Então, nessa região, né, da consolidação em si, eu tenho uma certa... Está mais sujeito a problemas, a falhas, tá? Então, isso eu não tenho, por exemplo, na fundição, na qual eu tenho uma certa uniformidade dessa microestrutura. E na remoção do material, os processos de usinagem vai permitir elevada precisão dimensional, mas a perda da matéria é elevada. Então, quando eu vou usinar, partindo de uma barra laminada, por exemplo, né, eu estou arrancando o material, então esse ato de arrancar material faz com que eu tenha uma perda
grande com relação ao material que eu estou trabalhando, ao cavaco em si, né, que eu vou precisar depois reprocessá-lo, tá? Então, seriam aí os caminhos possíveis no nosso processo de fabricação. Então, veja, eu poderia pensar aqui em dois grupos de processo de fabricação, tá? Quais seriam esses grupos? Os grupos da mecânica, né, na qual eu vou precisar aplicar uma força, uma tensão, para dar origem a um produto, a uma peça, e os processos que eu vou ter aí, que envolvem calor, que é os processos metalúrgicos, tá? Então, vamos ver aqui a diferença entre eles. Nos mecânicos, né, na qual eu vou envolver esforços grandes, eu teria aí dois grupos possíveis, na qual a tensão que eu estou aplicando é maior que a tensão de ruptura. Nesse caso é a usinagem. O que eu quero dizer aqui? Estou dizendo o seguinte, que eu estou aplicando uma força com uma ferramenta de corte que está passando por um regime elástico, plástico, e está levando à ruptura desse cavaco, né? Desse pedacinho desse material que a gente chama de cavaco. Então, portanto, a tensão que eu estou aplicando para isso acontecer, ela é maior que a tensão de ruptura, né? Ou seja, a tensão que vai lascar, que vai arrancar um pedacinho do meu material, tá? Que grupos seriam esses, então? A usinagem. A usinagem, então, eu parto do princípio que eu tenho que ter uma tensão aplicada maior que a tensão de ruptura do material, tá? Depois eu tenho outro grupo, na qual a tensão que eu vou aplicar no processo ela é menor ou igual à tensão de ruptura. Quais processos seriam esses, né? Trefilação, laminação, extrusão, forjamento, são os grupos aí dos processos de conformação, tá? Aí eu tenho, entre esses que envolvem tensão mecânica e temperatura, eu tenho a metalurgia do pó, que eu vou trabalhar com pó metálico, né, que é obtido aí por algum processo de atomização, por exemplo, né? E esse pó metálico eu consolido, então eu aplico uma força nele, né, para gerar a pecinha e depois eu ponho no forno para sinterizar, para fazer com que esse pozinho grude, né, tenha uma união metalúrgica entre eles. Então envolve os dois. E lá do outro lado, eu vou ter o grupo na qual a tensão aplicada é maior que a temperatura aplicada é maior que a temperatura de fusão, que é fundição, soldagem e lingotamento, que não deixa de ser um processo de fundição. Então, quando eu tenho uma temperatura mais alta que a temperatura de fusão, eu penso nos processos que eu vou ter em algum momento uma fase líquida. E já na metalurgia do pó, a temperatura que eu vou aplicar é menor, a temperatura de sinterização é mais baixa que a temperatura de fusão, tá? Então, seriam aí um jeito de dividir, tá bom? Lembrando que eu estou partindo do pressuposto aqui que esses processos de conformação estariam sendo feitos em temperatura baixa, né? Levando aí, por exemplo, levando ao encruamento, tá? Quando eu parto do pressuposto que eu estou fazendo esses 4 processos a quente, né, com temperaturas mais altas, ele já passaria para o outro lado, tá? Bom, na verdade ele entraria aqui junto com metalurgia do pó. E daí, a gente tem também aí a questão da matéria-prima. Da matéria-prima para a metalurgia do pó, como eu falei, trabalhando com pó metálico, tá? Vai dar origem a um produto semi-acabado. Esse produto semi-acabado, pessoal, ele precisa ser ainda sinterizado, preciso grudar as partículas de pó para dar origem à minha pecinha, tá? Então, a gente chama de produto semi-acabado. E aí, do outro lado, que é o lado que me interessa mais aqui, eu tenho a fusão, na qual eu posso fazer a fundição, o lingotamento, tá? Os lingotes normalmente vão para a conformação mecânica. A fundição vai gerar um produto semi-acabado, tá? Então, veja, eu tenho dois caminhos que eu estou trabalhando no estado líquido. Na fundição, eu tenho duas possibilidades, de gerar uma peça, né, no molde que já tem o formato da peça que eu quero, ou girar um lingote, que é vamos chamar assim, uma peça que tem uma geometria mais simples, né, uma geometria normalmente aí retangular, né? E essa geometria simples serve para que esse material seja posteriormente conformado, né? Passa por um outro processo para a obtenção de um produto, tá? E aí, esses produtos semi-acabados, eles têm dois caminhos. Ou eles vão para a soldagem, ou eles vão para a usinagem,
e aí sim eu tenho um produto acabado, tá? Então veja, sai do pó, produto semi-acabado. Sai da fusão, líquido, né? Ou é fundição, sai peça, produto semi-acabado. Ou sai lingote, conformação, que vai passar por um processo de conformação, por exemplo, forjamento, né? Melhor ainda, por exemplo, laminação. E aí esse produto também semi-acabado vai ser ou soldado ou usinado na grande maioria das vezes, e aí sim eu tenho meu produto acabado, tá? Bom, então a fundição ela vai se destacar por permitir a produção de peças com grandes variedades de formas e tamanhos. Exemplo, sinos, âncoras, tubulações, implantes ortopédicos, blocos de motor, miniaturas. Então, assim, eu tenho uma variedade de possibilidades de produção com a fundição bastante grande, né? Desde que eu adapte o meu processo com relação à moldagem, né? Ao modelo, a moldagem, né? Desse molde, como que ele vai ser. Então, tenho uma vasta possibilidade de trabalho, adaptando o processo, adaptando o molde para essa peça que eu quero fabricar, tá? Peças de extrema responsabilidade, como as que se destinam à indústria aeronáutica ou ainda aeroespacial, né? Paletas de turbina, ou ainda peças banais como bueiros, bancos de jardim, podem também ser produzidas via fundição, tá? Então eu tenho essa possibilidade aí de trabalhar tanto com peças mais que eu não tenho tanto rigor com relação ao seu comportamento mecânico, à sua resistência em si, até os processos de fundição, na qual permite ter peças com uma resistência mecânica maior, na qual eu tenho que ter aí um controle melhor e maior dessas propriedades, tá? Aqui um monte de exemplos de peças fabricadas via fundição, né, sinos, enfim, uma variedade imensa de possibilidades de peças fabricadas via fundição, tá? Bom, então qual é a definição básica da fundição? É um processo de conformação de metais e ligas a partir do material que está acima da temperatura de fusão, portanto, está na temperatura líquida, né? Esse material ele vai ser vazado ou despejado, né, em moldes apropriados, onde ao solidificar, toma-lhe a forma, resultando em um produto acabado, peças e componentes, e um produto semi-acabado, tá? Ou ainda uma matéria-prima para um processamento mecânico. Então, um produto acabado, peças e componentes, um pouco mais, tem que ser um processo mais específico, né, para gerar um produto acabado, ou quase, o que a gente chama de near net shape, quase acabado, vai precisar de alguma coisa de usinagem, né? Um produto semi-acabado, na qual já tem uma quantidade de material para ser retirado após a fundição maior, e uma matéria-prima para processamento mecânico, que é o que a gente chama de lingote, tá? A solidificação do metal ocorre a partir da remoção do calor do líquido inserido por ocasião da fusão, tá? Então, eu vou colocar esse metal no forno, tá? Ele vai tornar líquido, e aí a partir desse metal líquido, num cadinho, num recipiente adequado, eu faço o vazamento nesse molde e ele vai solidificar, tá? 100 milhões de toneladas de peças fundidas são produzidas anualmente no mundo. Esse número aqui, possivelmente esse número está subestimado, tá? Então, recentemente deve ser um número bem maior que esse, tá bom? A fundição é um processo mais econômico na produção de peças de geometria complicadas em uma só etapa. Isso é óbvio, né? Quando eu estou pensando que o metal está no estado líquido que vai preencher esse molde, obviamente me parece que é mais fácil preencher algo com líquido do que algo que não está líquido, né? Então, se eu colocar uma pressão nesse líquido, forçar esse líquido a entrar, me parece que é muito mais óbvio que ele vai fazer vai ser um trabalho mais facilitado do que, por exemplo, eu trabalhar com metal ou a frio ou ainda numa temperatura a morno, né? Próximo aí da temperatura de fusão, tá? O metal fundido, então, ele é transformado diretamente em metal sólido com a forma desejada no produto final. Então, a partir do metal fundido, vazado nesse molde, nesse recipiente que vai solidificar,
Após essa solidificação, eu tenho ou um produto acabado, ou um produto semi-acabado, ou, se for uma geometria simples, uma geometria de lingote, eu tenho meu lingote, tá? Aqui dá para a gente entender a ideia de um produto semi-acabado, né, e matéria-prima para processamento mecânico. O que seria esse produto semi-acabado? Já é uma peça, né, que já está muito perto das suas condições finais. Por exemplo, clássico, um bloco de motor, tá? Um produto acabado poderia ser uma carcaça, algo que eu não vou precisar usinar, algo que vai proteger, né, algum outro componente, tá? E outros produtos semi-acabados, peças, né, que eu vou precisar trabalhar com usinagem, né, fazer todo um processo de rebarbação, limpeza, usinagem, algumas vezes retificação, enfim, vou trabalhar com outros processos, tá? E o lingote seriam aí essas peças que têm uma geometria simples aqui, uma circular ou retangular, né, na qual é vendido, ou se for dentro da mesma empresa, né, na qual eu vou utilizar algum processo de conformação para trabalho posterior, tá? A fundição em si não é um processo bastante antigo, tá? Talvez dos processos que vocês já tenham visto seja o mais antigo entre eles. Bom, é claro que se a gente pensar aí na tecnologia da fundição, teve avanços consideráveis no processo, né? A gente vai ver isso ao longo desse curso, mas a ideia inicial, né, a ideia clássica ainda se mantém de ter algo líquido e fazer esse vazamento em algum lugar que vai solidificar esse metal, tá? O que mudou é que na história da fundição e também na história da humanidade, a gente percebe, né, que primeiro se trabalhou com metais de baixo ponto de fusão, obviamente, né? Então, o trabalho em si da fundição do aço, propriamente dito, ela é bem mais moderna do que a fundição aí desse início do uso de metais, né? Então, por exemplo, lá em 5.000 anos antes de Cristo, você encontra facas, pontas de lança, moedas, artefatos domésticos, mas em cobre ou ainda bronze, até mais comum, né? Por quê? Porque esses metais são mais fáceis de trabalhar e no caso do bronze aqui, principalmente, a temperatura é bem baixa de fusão, né? Comparativamente a aço, por exemplo. Há 2.000 anos antes de Cristo, começou a ter algum trabalho com metais ferrosos, tá? Mas lembrando, né, com grande dificuldade, porque para conseguir tornar esses metais ferrosos, né, ferro na verdade, né, até então, em líquido, precisa de um esforço bastante grande, né? Então se trabalhava com pequenas quantidades em fornalhas, às vezes trabalhando com com auxílio de processo de marretamento, né? 500 anos antes de Cristo, bronzes e esculturas religiosas obtidas por cera perdida. Cera perdida é um processo de fundição que a gente vai ver aqui, né, nas próximas aulas, e na qual eu parto aí de um modelo de cera, né, e depois uma réplica dessa cera em uma casca cerâmica para a obtenção de uma peça, tá? Então, já tinha a ideia, né, de produção em cera perdida que a gente tem até hoje para peças aí pequenas e na qual a gente precisa ter uma boa integridade, tá? Depois, 500 anos após, a gente já tem aí armamentos, escudos, então um aumento considerável da qualidade desses produtos obtidos via fundição, tá? E aí tem aqui um exemplo da lupa capitolina, a tal da loba, né? Acho que todo mundo conhece essa história, né? Que Rômulo e Remo lá, né? Que foram encontrados por uma loba e cuidados pela loba, enfim. Então, a lupa capitolina, né, é um exemplo de uma peça, né, de fundição que foi obtida aí por cera perdida, né, que a gente vai discutir ainda, que nos mostra, né, que mesmo parecendo aí algo bastante distante, né, está presente há um grande tempo já ao nosso cotidiano, tá? Então, ela data aí um século
VI a.C., entre o século VI e século V a.C., a gente já tem aí um trabalho artístico bastante importante, né, para a história, principalmente, e a gente consegue ver aí bastante a qualidade desse objeto, né, principalmente aí nas questões do tamanho, né, já que em tese é em tamanho real essa escultura, tá? Tem várias coisas, né? Peças fundidas mais antigas, normalmente de cobre e bronze, na Mesopotâmia, Egito e Anatólia, Turquia, 2.500 anos antes de Cristo, enfim, estátua da ilha de Chipre, segundo milênio antes de Cristo. A maioria desses artefatos, ou em cobre e bronze, ou às vezes em ouro, né? Para a questão que a gente já pensou aqui, de conseguir alcançar a temperatura de fusão para esses metais, tá? México pré-colombiano, algumas máscaras, alguns objetos, algumas estátuas da Tumbaga, Costa Rica também. Então, tem vários objetos aí ao longo da história produzidos a partir de líquido, tá? O ferro fundido, né, fundido trabalhando com líquido, né? Temos também alguma coisa. Em 1543 já conseguia-se obter aí uma quantidade pequena de metal líquido, mas já era possível obter via fornalhas, né, com sopradores ou por meio de insufladores de ar, né, roda d'água, por exemplo, jogando ar para dentro de fornos rudimentares a carvão, já conseguia se obter aí uma quantidade ainda pequena, né, comparativamente a hoje, né, de ferro, né? E esse ferro líquido era produzido outras coisas, né? Então, aqui tem o exemplo de uma ponte, Iron Bridge, na Inglaterra. Tem um exemplo também do domo da capital dos Estados Unidos, né, de Washington, que data aí 1860, a ponte Iron Bridge na Inglaterra, 1779, feita de ferro, basicamente, né? Bom, como que é a fundição hoje, tá? Então, veja, a fundição anteriormente ela era bastante limitada em questão de quantidade, volume, peso, né? Antes de Cristo, um pouco mais limitado a metais de baixo ponto de fusão, cobre, ouro, bronze, e depois passando para aço, ferro, aço no momento secundário aí, em pequenas quantidades, na qual aí a intenção, né, sempre com uma aplicação em engenharia, tá? Pontes, né? Ornamentos, armamentos, né? Objetos, enfim. E aí, como que é hoje, né? Então, eu saio do negócio rudimentar, na qual eu vaso normalmente em moldes de areia, tal, né? E aí, hoje em dia, a ideia é o seguinte: eu faço o modelo virtual, então existem softwares de fundição que simulam tanto o processo de solidificação em si, né? Como também uma simulação do comportamento que vai ter esse material pós-fundição. Então, eu consigo simular, fazer um modelo virtual, então, como que vai ser a alimentação da minha pecinha, né? Por onde vai começar essa alimentação, como vai ser a solidificação, como vai ser o comportamento que esse material vai ter. Eu trabalho isso hoje com modelos virtuais. Daí eu já passo para uma etapa de fabricação de modelos, que podem o jeito mais moderno é por meio de centro de usinagem, fazer isso via CNC. Dá para fazer também aí via prototipagem, também uma possibilidade. A famosa impressão tridimensional também é possível fazer. Faço a fusão do metal líquido em fornos, e aí tem fornos de vários tipos, também a gente vai ver aqui, forno arcoelétrico, forno elétrico, enfim. Faço vazamento nos moldes, né? Então, o modelo vai gerar um molde e esse molde, essa cavidade, eu vou vazar o metal líquido. Depois eu faço a extração dessas peças, faço todo um trabalho de acabamento final, tá? Então, a simulação do processo ela é bastante importante, porque eu consigo ver, né, quais são as regiões que estarão por últimos a solidificar, tá? Que são as regiões mais sujeitas a defeitos, e eu consigo fazer todo um cálculo, uma previsão desse comportamento de solidificação, de segregação, de rejeito que vai ter.
esse meu processo, tá? Bom, as aplicações atualmente para fundição, temos várias possíveis, né? Eu coloquei algumas aqui. Então temos turbinas hidráulicas e a gás, equipamentos e ferramentas para a indústria mecânica, laminadores, hélice, âncoras de navio, válvulas de alta e baixa pressão, sapatas de freio, rodas de automóveis, artefatos para uso metálico. Então, é uma gama enorme de possibilidades, tá? Claro que para cada um desses, né, desses materiais, essas peças, eu utilizei um processo específico, tá? Não necessariamente é o mesmo processo de fundição que eu utilizei para cada um dessas peças, tá? Que vantagem que a fundição tem sobre outros processos? Então, em teoria, não há um limite de peso para essas peças, tá? Desde que eu consiga adequar esse molde para um preenchimento relativamente rápido, né? Então, se eu tenho uma peça muito grande, eu tenho que criar e-mails para preencher esse molde em várias frentes diferentes. Então, eu vazo metal por locais diferentes para conseguir um preenchimento relativamente rápido, tá? Formas complexas, tenho ampla gama de metais e ligas possíveis de serem utilizados, versatilidade de produção, o custo é baixo comparativamente, elevada precisão dimensional e acabamento. Claro que para processos específicos, obtenção de peças que a gente chama de near net shape, que é peças quase já no seu formato final, permite o controle de propriedades e permite aí também a utilização de sucatas para fundição, tá? Vantagens ainda, as dimensões, fundição em areia, peças com tamanho ilimitados até peças com tamanhos de 1 milímetro. Então veja, a fundição em areia, tendo aí peças grandes como essa, eu consigo até obter peças pequenas, tamanhos de 1, 2 milímetros, tá? A tolerância vai variar de acordo com o tamanho da peça, né? Então, a ideia é que quanto maior for essa peça, maior obviamente, maior será essa tolerância. O acabamento superficial. Dois exemplos. Quando eu trabalho com injeção sob pressão, um processo de fundição na qual eu aplico lá um pistão para empurrar o metal líquido, né? Consigo precisões da ordem de 1 a 3 microns, 1 a 3 micrômetros, e já em areia uma precisão de 10 a 25 microns na melhor condição possível, né? Na fundição em areia, tá? Como exemplo, aqui eu coloquei uma porta de avião, e essa porta de avião ela pode ser feita via, que a gente chama de rebitada, né? Na qual eu tenho uma chapa, na verdade um conjunto de chaparias que eu fiz todo um processo de rebitagem, né? Coloquei um pininho para travar essa minha porta. Outra possibilidade é trabalhar com essa porta inteiriça via fundição, tá? E aí, só para a gente poder comparar aqui algo mais factível, tá? Número de itens no processo convencional, 147, prendedores, 1.363, peso, 18 libras. Olha no fundido, número de itens já caiu para 40 versus 147, prendedores, 450, aqui 1.363 rebits, né? Peso, 12 libras, 18 libras. Então, veja, aqui eu tenho uma economia de 30%, custos não recorrentes 20%, tempo de montagem 80% de vantagens. Então veja como, dependendo da aplicação, a fundição pode sim se tornar vantajosa, tá? Desvantagens, obviamente, temos também. As desvantagens é que como a fundição, como o metal líquido ele vai encostar no molde, eu posso ter algumas reações do molde com o metal líquido, a gente vai ver aqui. Dificuldades na fusão do metal, então eu tenho que alcançar temperaturas acima da temperatura de fusão desse metal. Também tem que ter uma questão de limpeza desse banho, tirar a escória antes de vazamento, algumas vezes fazer algum processo também de desgaseificação, enfim. Então tem uma questão por trás aí, que é a dificuldade da fusão, tá? Necessidade de atmosfera inertes para metais mais reativos. Vou fazer fundição de titânio, é possível? Mas titânio é altamente reativo. E, por exemplo, eu tenho que criar uma atmosfera inerte
para fazer essa fundição e fazer também esse vazamento. Então, torna aí um processo complexo para metais reativos, tá? Formação de inclusões, a gente ainda não discutiu isso, mas é importante que a gente saiba, né? As questões das inclusões, que são, vamos pensar assim, que é sei lá, um pouquinho lá do molde ficou preso no metal, né? Pensando em areia. Fiz um molde de areia e a areia ficou lá dentro do metal, né? Isso é uma inclusão não metálica que está dentro do meu material, tá? Por exemplo, tá bom? A gente vai ver isso com calma depois. Trincas de contração, que é um defeito relacionado à velocidade de solidificação. Cavidades de contração, formação de poros, né, um buraquinho no meu material. Ou ainda o efeito da segregação de soluto. Então, veja, esses são os principais defeitos, né, as principais desvantagens envolvidas no meu processo, tá? A gente vai discutir cada um desses efeitos em um momento oportuno aqui nessa aula e nas próximas aulas, tá? Bom, então, como que funciona esse processo de fundição, tá? Existe aí uma infinidade de operações, tá? Mas algumas dessas operações, elas têm algo em comum. Então, o que é em comum ao processo, tá? É isso que a gente vai tratar aqui. Primeiro, vamos pensar como é que essa fábrica, essa empresa de fundição trabalharia, tá? Então, a gente tem a primeira parte, que é a modelagem. O que a modelagem vai fazer? A modelagem, ela vai criar, ela vai pensar no modelo dessa peça fundida, tá? Então, veja, eu tenho lá o pessoal da engenharia que vai estar trabalhando em cima do desenho em si, lá do projeto desse modelo, tá? E aí esse modelo precisa depois ser fabricado, precisa ser construído. Então, tenho a etapa da confecção do modelo. Esse modelo é uma réplica da peça utilizada, tá? Para confeccionar o molde. Claro que o modelo ele não é uma réplica da peça final, na grande maioria das vezes, porque eu tenho que pensar aí que esse modelo tem que ser um pouco maior por uma questão simplesmente de tolerância, de precisão dimensional. Então, penso no modelo um pouco maior, tá? A peça que vai gerar na fundição, né, vai ser um pouco maior do que a peça final, porque depois a gente ajusta isso com o processo secundário, usinagem, né, no momento posterior, tá? Depois, outra etapa, a moldagem e macharia. Vou fazer a confecção do molde e do macho. O molde é a cavidade, né, abre aspas, o buraco que eu vou preencher lá com metal líquido. E esse buraco, essa cavidade, ela é deixada a partir de um modelo que previamente eu fabriquei, tá? A macharia é um setor da minha empresa que vai ser responsável pela fabricação dos machos. O macho normalmente é um material refratário que eu vou posicionar dentro desse molde a fim de que ele ocupe um espaço. Então, por exemplo, eu quero fazer um furo nesse meu material, né, nessa minha peça. Como é que eu faço isso? Eu preencho esse local que eu quero que tenha um furo com um macho. O macho ocupa esse espaço e o metal líquido não vai ocupá-lo. Depois eu quebro esse macho, eu deixei lá um buraco, deixei um furo, tá bom? Então, isso é um macho. Existe um setor para a fabricação de machos que chama macharia. Outro setor aí importante, outra etapa é a fusão, na qual eu vou fazer com que o metal se torne líquido. Então, preciso ter fornos para isso. Depois, vazamento, que eu vou preencher, vou vazar, vou despejar o metal líquido nesse molde. Depois, há um efeito da solidificação. Eu vou ter que desmoldar, arrancar o molde, quebrar. Né? No caso, em areia, eu quebro o molde, tiro a peça lá de dentro. E aí eu tenho uma série de operações posteriores a isso, que é rebarbação, corte de canais, limpeza, usinagem, se for o caso, né? Se essa peça não tiver dentro das condições pré-estabelecidas de qualidade, de tolerância, ou algum defeito comprometedor, a gente volta com essa peça lá para o forno, lá no cadinho, né, que é o recipiente que está dentro do forno, para que ela se torne líquido novamente, tá? Então, isso é uma sucata, é um refúgio, a gente volta para retrabalhar esse material, na verdade, torna líquido de novo e faz um vazamento, tá? E temos aí os processos finais, conformação final, que pode ser via usinagem, por exemplo, furação, soldagem, o que for, tá? E se porventura eu tiver interesse, eu faço também um tratamento térmico,
para obtenção de propriedades desejadas. Então, eu posso mexer com a propriedade mecânica final por tratamento térmico, tá? Então, como que seria esse fluxograma da produção por fundição? Então, primeiro eu tenho a modelagem ou modelação. Então, eu faço esse modelo via modelagem ou modelação. Depois, moldagem e macharia. Vou fazer a etapa de fabricação do molde, do buraco da cavidade. E também a etapa, se porventura tiver na peça, da fabricação dos machos. Paralelo a isso, eu tenho o setor de fornos, de fusão, metal líquido. Faço o vazamento em cima desse molde, nesse macho que já está posicionado no molde. Desmoldagem. Nessa desmoldagem, faço uma inspeção visual para ver se a peça está dentro dos padrões, né? Depois, faço uma etapa de rebarbação, limpeza, corte de canais, uma inspeção visual. Se essa peça está ok, ela vai para expedição, né? Vai para os testes e posteriormente expedição. Se ela tiver a condição de ser recuperada, ela passa para um processo de recuperação. Se não conseguir recuperar, ela volta via refugo, vai de novo para o forno, vira líquido. Tá? Tudo bem? Então, vazamento, desmoldagem, inspeção visual, rebarbação, limpeza de corte, novamente uma inspeção visual. Se a peça estiver ok nessa inspeção visual, vai para testes. Se passou nos testes e também na inspeção, vai para a expedição, que vai ser o lugar que vai guardar essas peças, né? Se ela não estiver dentro do que foi estabelecido, ela é um refugo, ela vai ter que voltar para a fundição, tá? Voltar lá para a fusão nos fornos. Tudo bem? Bom, pessoal, então eu vou parar aqui a nossa primeira etapa. Daqui a pouco, no próximo vídeo, a gente continua com a etapa 2 da fundição, tá? Até breve.